Senhor presidente, uso da palavra agora nas explicações pessoais para repercutir aqui no plenário da Casa a minha solidariedade, não ao senador Rodrigo Cunha, deputado Davi Maia, mas ao cidadão Rodrigo Cunha, pai, torcedor do ASA, que estava assistindo ao jogo do seu time na sua terra natal e foi pego em uma situação de violência, acompanhado o deputado Davi dos seus filhos, a Luna e o João. Eu ontem disse que dói o coração, dói na alma, quando a gente pensa, deputado Léo Loureiro, Vossa Excelência que é pai de algumas meninas, que passa por a cabeça dessas crianças por um instante, e crianças que, infelizmente, conhecem o histórico de como aconteceu no passado e o que pode acontecer agora. Então, isso dói na alma, na minha alma, que sou mãe, e não só pelas crianças, filho e filha do Rodrigo, cidadão, e vou chamá-lo assim porque eu estou falando do cidadão, mas por todas as outras famílias que estavam presentes no estádio, todas as outras famílias, mulheres, crianças, e nós sabemos que ao longo dos últimos tempos, nacionalmente, inclusive a própria CBF, os times locais, os times estaduais, vêm promovendo a participação de todos dentro do ambiente, dentro das torcidas, nos estádios de futebol. Então, e aí a gente se pega em um cenário, deputado Davi Maia, de torcida única. Não é confronto de torcidas, é um cenário de torcidas únicas, onde a motivação do episódio de violência foi política. Em um estado como Alagoas, que é nacionalmente conhecido como um estado onde a política é um campo violento, onde não deveria ser, porque é antidemocrático, que atenta contra a democracia, contra a liberdade de escolha, quanto à liberdade de ser escolhido. Então, a motivação não foi a briga de torcida, não foi o time adversário, não. Todos torciam pelo ASA, pelo gigante ASA de Arapiraca. E nós precisamos dar uma resposta a isso. Deputado, presidente, eu faço um exercício. Era um time alagoano, da capital do Agreste, onde todos nós poderíamos estar lá. Eu, o deputado Davi Maia, o deputado Marcelo, o governador Tampão Paulo Dantas, o deputado Silvio Camelo, o senador Rodrigo Cunha, o senador Fernando Collor, o deputado Arthur Lira, todos poderiam estar lá. Era um único time alagoano, mas a violência foi politicamente motivada. Na presença de crianças, não só os filhos do senador, mas outras pessoas, o entorno, e ela foi politicamente motivada. Então, eu faço um apelo para que o governo dê a resposta, não silencie, porque violência, e aqui eu vou fazer um paralelo com a violência contra a mulher, ela não começa no feminicídio. Ela começa com as pequenas violências cotidianas, diárias, com as agressões verbais, com as agressões psicológicas, com as exposições. Então, que essa pequena violência, que para mim não é pequena, que essa violência, ela seja
combatida já agora no início. E eu queria dizer que, e aqui eu vou pedir licença para fazer uma leitura, deputado Davi Maia. O que motivou a criação da secretaria, que era antiga CEPAS, deputado Ricardo Nezinho? Hoje, CEPREV. Isso está na página da própria secretaria. A criação da antiga CEPAS se deu a partir do entendimento do governo de Alagoas, na época do governador Teotônio Vilela, de que a superação da violência vai além de um problema unicamente de segurança pública, mas passa por um conjunto de valores definidos ao longo do tempo que constituíram a sociedade a partir de uma cultura de violência. Mudanças no comportamento e na cultura da sociedade, introduzindo um novo modo de pensar e um novo modo de agir, sem violência, passam a ser o grande desafio do governo ao criar a CEPAS. Um novo modo de agir, um novo modo de pensar, que além de articular e promover ações que permitissem a promoção da cultura de paz e não violência em Alagoas, a hoje CEPREV passou a desenvolver ações de acolhimento às pessoas com dependência química. A criação de uma secretaria especial com essa finalidade, ela aconteceu ainda em meio à década internacional para a cultura da paz e não violência, proclamada pela ONU. É uma secretaria que, ao meu ver, precisa articular com as demais secretarias, educação, assistência e desenvolvimento social, ressocialização, segurança pública. E a resposta que o governo tampão precisa dar, deputado Davi Maia, é uma resposta imediata para que essa secretaria efetivamente funcione como ela precisa funcionar, promovendo cultura de paz, não violenta. Deputado Lobão, começando pelo orçamento do Estado. Porque não adianta criar uma secretaria que tem o nome de CEPAS ou colocar o nome de CEPREV quando a política de prevenção, deputado Tarcísio Freire, é ausente, não existe. Quando a política de prevenção, ela não acontece desde o orçamento público, que é encaminhado para essa casa. Então, que o orçamento seja revisto, que a titularidade da secretaria seja exercida de forma técnica, por quem tenha condição de promover aos olhos do cidadão alagoano uma cultura de paz, uma cultura não violenta. É extremamente necessário. E aqui eu vou trazer um ensinamento, deputado Davi Maia, não do senador Rodrigo Cunha, mas do seu Juvenal. Do seu Juvenal, que foi vítima de violência política junto com a deputada Ceci Cunha, e que é dito várias vezes pelo senador Rodrigo. A fala convence, mas o exemplo arrasta. A mudança cultural, ela deve acontecer pelo exemplo. E a CEPREV é uma pasta que traz estrategicamente uma política pública importante para Alagoas. Para uma sociedade que precisa, e aí eu quero trazer o que o deputado Dudu Ronalça veio trazendo aqui na tribuna dessa casa, deputado Silvio Camelo. Uma sociedade que precisa ter exemplo de respeito, de respeitar a diversidade. O deputado Dudu Ronalça trouxe um caso de intolerância religiosa, que acontece sim dentro da minha fé,
da minha religião, da Igreja Católica, mas também acontece com outras religiões. Então, nós só vamos combater, porque muitas vezes o deputado disse que vamos partir para a impunidade, vamos partir para a punibilidade da ação, procurar quem executou, quem quebrou a imagem, deputada Fátima. Mas enquanto nós não promovermos a cultura da paz, isso vai ser cada vez mais presente. Na intolerância religiosa, na intolerância e no racismo, na violência contra a mulher. Então, ou nós começamos a tratar a CEPREV como uma secretaria responsável por uma política intersetorial, simultânea com educação, com assistência, com desenvolvimento econômico, com justiça social, com inclusão, ou, infelizmente, episódios como esse, que aconteceu no domingo, no Dia dos Pais, com uma torcida única, episódios como esse relatado pelo deputado Dudu Ronalça, deputado Davi Maia, vão continuar acontecendo. Então, eu aproveito o momento para ser solidária ao Rodrigo, ao pai, ao cidadão que estava assistindo o jogo de futebol na sua terra natal, o seu time de infância, que com muita alegria e com muito orgulho, inclusive, antes de sair daqui de Maceió, com seus filhos, ele disse assim: eu me esforcei sempre para que o time do coração dos meus filhos fosse o Asa de Arapiraca. E eu consegui. E aí o exemplo, a vivência dessas crianças no estádio de futebol, infelizmente, machuca, infelizmente, provoca uma vivência violenta. Então, é nesse momento que eu quero pedir ao governador tampão do estado de Alagoas, pelos alagoanos, por nós alagoanas, por todas as religiões, pela paz dentro dos estádios de futebol, pela não violência política, faça da CEPREV uma secretaria que entregue ao alagoano e à alagoana um futuro melhor. É claro, deputado Tarcísio Freire, que os resultados não são imediatos. E a política imediatista, ela está fadada ao insucesso. Ela está, infelizmente, provocando na sociedade prejuízos de todas as ordens. E nós, mulheres, somos as principais afetadas por isso. Então, eu peço ao governador Tampão, faça da CEPREV a estratégica secretaria de articulação da paz, com a missão, e eu vou ler novamente o que está escrito no site da Secretaria de Governo, com a missão de contribuir para a prevenção à violência na sociedade alagoana, através da educação, da mobilização e da proteção social. Vamos tratar as políticas públicas com seriedade. Esse é o meu apelo. Muito obrigada. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, telespectadores da TV Assembleia, todos que nos acompanham através de nossos canais de comunicação e também presencialmente aqui na casa, senhor presidente, pudemos ter aqui a oportunidade de ver, de ouvir a neo-oposição ao MDB tratando de um tema
que de um nicho repercutiu da forma que se quis repercutir. Eu, senhor presidente, estou indo, deputado Antônio Buquerque, estou concluindo o meu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de conviver com alguns pares que aqui não estão mais presentes, já saíram aqui da casa para outras missões. Tive a oportunidade de conviver com o deputado estadual, então deputado estadual, Rodrigo Cunha, agora candidato na eleição de governador. E posso afirmar, senhor presidente, pela convivência com o candidato, é um cidadão pacato. É um cidadão que não se comporta socialmente de forma agressiva. É um cidadão que eu gostaria até, deputada Fátima, de ter a oportunidade de concordar ou discordar dele, mas é muito difícil a gente conseguir extrair alguma opinião. Mas, no campo da truculência, não me parece ser algo que está enraizado na sua conduta social. Eu também conheço, senhor presidente, o delegado de polícia, combativo, atuante, vereador da nossa capital, um cidadão que faz da sua vida pública e privada, que inclusive já tive o prazer de ser até vizinho, morei um tempo no mesmo prédio do Kelman, e posso constatar também que, apesar da atuação profissional ser na área da segurança pública, é um cidadão também muito pacato, ordeiro, pai de família, tem uma filha, a Carol, uma filha muito bem criada, casado com a nossa amiga deputada Flávia. Portanto, senhor presidente, um cidadão que eu também registro que tem um comportamento também libado, cidadão que a gente nunca ouviu falar com atuações que lhe tirem da retidão, não apenas no âmbito profissional, também pessoal. Um cara que sabe lidar com o contraditório, obviamente, como é protagonista, tem ações que alguns concordam, outros discordam, mas nunca, jamais, em tempo algum, alguém pôde ver do comportamento do Kelman alguma ação que mereça o nosso repúdio. E aí, senhor presidente, o que é que eu vejo, escuto, como eu falei, dos neo-opositores ao MDB de Alagoas? Eu não vi o deputado Davi, nem a deputada Jó, a candidata Jó, no estádio de futebol, não. Acompanhei nos vídeos, eu também não estava lá, deputado Francisco Tenório, mas não os vi no estádio de futebol que ocorreu essa discussão. Também não vi alguém que estava lá, aqui, para se posicionar. E aí uma casa política como a nossa, que é natural, que se tenha discussões acaloradas, imagine, deputado Lobão, que a gente traz de uma versão do fato como forma de acusar o outro lado. Sem estar presente. A gente tira as conclusões por alguns vídeos e quer aqui criar estereótipos de cidadãos que sempre tiveram a sua vida com retidão, querem criar estereótipos aqui, senhor presidente, com demagogia política pura. A deputada Jó teve até a petulância de trazer um assunto, uma tragédia que Alagoas vivenciou, que não foi apenas a família do senador, hoje senador e candidato Rodrigo, vivenciou, todo cidadão alagoano sofreu naquele trágico ocorrido. E ela teve a petulância de trazer esse tema aqui novamente, tentando resgatar esse tema, deputada Jó. E eu lhe confesso, o cidadão alagoano não cairá novamente nessa lábia de entregar uma função pública importante para alguém que desenterra uma tragédia pessoal para tentar ludibriar a sociedade. Isso é repugnante. E sabe a maior diferença de agora, deputada Fátima Canuto, para a eleição passada, para ações passadas dos neopositores ao MDB? Inclusive a candidata Jó Pereira estava no partido até recentemente, até a janela partidária. Eu estava lá na renúncia
do ex-governador Renan Filho e peguei na mão do irmão da deputada Jó Pereira, saindo da secretaria que fez parte durante 7 anos e 3 meses, junto com o governador Renan Filho. E agora vê um Alagoas que não enxergou durante 7 anos e 3 meses. Sabe a diferença, deputada Flávia Cavalcante, para agora, que os neoopositores tentam trazer esse tema e tentar pautar o governador Paulo Dantas? É que o governador não vai cair mais nessa lábia. Não vão mais enganar as pessoas que conduzem a nossa política. Enganaram durante 7 anos e 3 meses. Fizeram política, fizeram Alagoas que agora eles querem desfazer. Ajudaram a construir essa Alagoas que agora eles tentam dizer para a sociedade que nada está sendo feito. Governaram junto com o MDB e agora, de forma covarde, traz assuntos que me parecem que não há nenhuma razão da repercussão que ocorreu, e eu não estava no Estado, não posso fazer juízo de valor do que aconteceu lá, não estou defendendo ninguém aqui, eu estou aqui veementemente repugnando a tentativa de trazer esse tema de forma covarde e pautar o governador Paulo Dantas, que não vão conseguir mais pautar. Então eu quero dizer, senhor presidente, e mais uma vez afirmar, eu convivi com o candidato Rodrigo Cunha e convivo com muito orgulho, tenho relações pessoais com o secretário Kelma e posso afirmar, nenhum tem ações truculentas em sua vida. Nenhum. Agora, esse tema que ocorreu no estádio não pode ser trazido aqui de forma a vitimizar pessoas ou tentar criar estereótipos covardes, como aqui foi se tentado. Afirmo que também sou avesso à violência, não tenho na minha vida pessoal nenhum tipo de comportamento violento. Minha família me criou desta forma, não vejo no meu lar nenhum tipo de comportamento violento. Frequento também os estádios de futebol com a minha família, inclusive encontro sempre o nosso aniversariante, deputado Davi Maia, lá no estádio. Mas eu não vi, né, nos vídeos ao menos que estão circulando aí, ao menos nenhum tipo de imagem que mostre uma agressão física. Eu sou contra também a violência verbal. Acho que a gente tem que caminhar sempre num campo da divergência de ideias, deputada Ângela. Eu tenho várias divergências com vários parlamentares e respeito todas elas. Não tenho nenhum tipo de comportamento violento fisicamente, nem muito menos intelectual. Agora, o ambiente de estádio muitas vezes é acalorado. E o homem público, deputado Davi Maia, precisa estar preparado, sujeito a isso sim. Porque em alguns momentos, inclusive Vossa Excelência também já passou por isso, quando está em locais que a gente é minoria, a gente sofre também com manifestações contrárias à nossa atividade. Eu já participei desse plenário aqui, de audiências públicas, que me manifestei contrário à causa e levei muita vaia aqui nesse plenário. E isso não me incomoda, não. Na verdade, claro, ninguém gosta de passar por isso, não. Mas a gente tem que entender que a gente só está na vida pública se quiser. Se não quiser, não vá ser candidato. Se o candidato não quiser ser confrontado sobre o seu posicionamento ou por falta de posicionamento, desista da vida pública. Vá militar na advocacia, se é que tem algum sucesso nesse campo. Vá militar, saia da vida pública, deputado Ricardo Nezinho. Vida pública realmente é desgastante nesse aspecto, que quando a gente contraria algumas pessoas, quando algum grupo de pessoas ali são contra os nossos posicionamentos, eles podem se manifestar sim. Ora, ou nós não somos pagos pelo erário, ou o cidadão que estava lá não podia ter o direito de se manifestar em desfavor do comportamento do senador. Será que o senador só pode ser aplaudido, não pode ser contrariado? Eu não vi violência física. Eu gostaria de que os neoopositores me mostrassem violência física, colocando em risco a integridade física do candidato. Eu não vi em momento algum esse tipo de coisa. Agora, vitimizar pessoas que estão na vida pública, exercendo um cargo tão importante para Alagoas, e não poder ser contrariado, lamentavelmente, não é a sociedade que nós queremos. Quem frequenta o estádio sabe que os ânimos muitas vezes ficam acirrados, nós não corroboramos com isso, nós não gostamos disso.
Nenhum torcedor quer ir para o estádio para outra coisa senão torcer para o seu time, mas é um ambiente que, de fato, ocorrem fatos como esse, que merecem realmente de uma atenção, mas a repercussão e o conteúdo, o tom que querem dar para esse tema, certamente tem um viés eleitoreiro que merece o nosso repúdio. Não tenha dúvida, deputada Flávia, que esse assunto só está sendo tratado aqui no púlpito da Assembleia Legislativa, numa manhã de sessão ordinária, porque trata-se do secretário de Estado de Prevenção à Violência, que querem trazer para o centro de uma discussão de estádio. Se fosse apenas com o Berguinho, que com todas as vezes respeito ao cidadão, não está no processo eleitoral ligado diretamente, certamente esse assunto não estaria sendo tratado aqui na Assembleia Legislativa. Sabe por que está sendo tratado, deputada Flávia? Porque se trata de um secretário de Estado e narrativas políticas precisam ser trazidas para se tentar tirar da sepultura política alguém que, de fato, já caminha para o fim eleitoral. Eu estava aqui na Assembleia, deputada Flávia, e relembro bem, quando um candidato a prefeito lá de Traipu, deputado Antônio Albuquerque, levou um tapa na cara de um monte de capanga do prefeito em exercício lá do município. Levou uma tapa que caiu, coitado. Eu não ouvi ninguém falar aqui sobre isso. Eu não vi um pio sobre isso. Deputada Jó era deputada, sentava aí mesmo. Não levantou a voz para defender o pobre do prefeito lá, do candidato, que levou uma tapa que caiu sentado no chão. Ele tem filho, no município de Traipu, que o ex-prefeito Marcos Santos levou uma tapa. Eu não vi a deputada Jó levantar a voz. Mas aí o candidato, que ela faz parte da chapa, tem uma discussão no estádio e aí querem trazer aqui como se fosse um lado da violência contra o pobrezinho que está ali indefeso. Não é o caso, senhoras e senhores. Isso não pode ser repercutido desta forma. Mas como eu sou um democrata e gosto do contraditório, eu gostaria de ouvir também a candidata Jó Pereira. Deputado Bruno, Vossa Excelência, que tem o hábito de trazer ironias em sua fala. Vossa Excelência também. Não, de maneira nenhuma. Eu estou aqui como deputada, não como candidata. Eu estou como deputada e entendo a postura de Vossa Excelência como bancada do governo. Assim como eu também entendo que as pessoas de casa, tenho certeza que os alagoanos e as alagoanas sabem muito bem o que acontece em Alagoas, têm clareza da história de Alagoas, clareza da situação do que Alagoas hoje está vivenciando, o deputado Davi Maia. Eu tenho clareza disso, que o alagoano e a alagoana lá na ponta sabe o que está vivendo. Mas eu entendo a posição de Vossa Excelência. Bancada de um governador tampão que Vossa Excelência fez parte, como eu disse aqui, do acordo para colocá-lo onde está. E Vossa Excelência tem que fazer a defesa, sim, do governador tampão. Mas eu vou pedir a Vossa Excelência, é um pedido sempre seu, que a gente faça os debates com, primeiro, honestidade intelectual e coerência intelectual. É uma fala de Vossa Excelência, respeite a minha trajetória política. Peço a Vossa Excelência respeito a minha trajetória, a minha representação política nessa casa, a minha profissão como advogada. Eu peço a Vossa Excelência respeito. Eu fiz questão de anotar aqui, eu fui chamada de petulante. O significado da palavra, e aí eu fui no Google para exatamente entender e perceber que Vossa Excelência me chamou de atrevida. E eu não sou atrevida, eu sou a deputada estadual que faz parte da maior bancada feminina de Alagoas. E se para Vossa Excelência ser mulher, deputada, mais votada, é petulância e atrevimento, Vossa Excelência tem conceitos extremamente equivocados. A violência, a pauta da violência, ela está sempre onde a história registrou. Sempre
Muitos podem até querer apagar isso. Não sofreram na própria pele, não faz parte da história de vida de cada um de vocês. Ao contrário, muitos, inclusive, têm histórico de violência. Aqui é o contrário. A história tem registrado onde está a pauta da violência. E não é um pronunciamento de Vossa Excelência achando isso, outra palavra dita por Vossa Excelência, repugnante, que vai apagar a história da violência em Alagoas, de quem foi vítima e de quem foi o agressor. Então, quando eu peço, deputado Bruno, respeito à minha história de atuação, quando Vossa Excelência diz que existe uma anil oposição, eu posso dizer a Vossa Excelência que eu sempre fui independente e fiz questão de pontuar. Vossa Excelência diz em tom de ofensa, inclusive, que o meu irmão esteve secretário do governo do Estado como se eu estivesse cometido uma traição. Eu nunca traí ninguém, eu sempre fui muito clara, deputado. E os anais desta casa registram a minha fala, dizendo que eu não concordava com a ida do meu irmão para estar dentro do governo do Estado, e disse com essas palavras: eu não estou no pacote. Eu não estou no pacote. E sempre tive um posicionamento independente. Nunca deixei de votar em pontos importantes, que achava importantes para Alagoas, mas eu nunca deixei, deputado Bruno Toledo, de observar e de pontuar, de pautar, inclusive, o ex-governador. Quem não se lembra, deputado Davi Maia, deputada Ângela, nessa casa, quando o deputado Olavo Calheiros apontou para mim naquela tribuna, dizendo que eu queria quebrar o Estado de Alagoas, porque eu estava pedindo a esta casa que não implantasse o desconto na reforma previdenciária dos aposentados e pensionistas. Quem não se lembra disso, deputada Ângela? 14 meses depois, o governo do Estado encaminhou um projeto para essa casa, retirando o desconto previdenciário, fazendo exatamente o que nós tínhamos sugerido. Isso não é pautar, isso é colaborar, isso é fazer críticas, não, construir através do diálogo, construir através das nossas opiniões. E, para isso, deputado Bruno Toledo, não é Vossa Excelência querendo me colocar a pecha de nil oposição, porque foi essa nil oposicionista sempre independente, sempre, que defendeu Vossa Excelência da pecha do deputado, de ser o deputado contra os hospitais. Fui eu que, daquela mesa, em uma sessão pública, está nos anais desta casa, mas foi Vossa Excelência, quando o projeto de lei, quando retirou o desconto dos aposentados, que eu, o deputado Davi Maia, o deputado Davi Davino, nessa casa, pedimos que fosse devolvido para os aposentados e pensionistas o desconto de 14%. E Vossa Excelência, naquela oportunidade, disse: eu garanto que isso vai vir, que vai ser, em um outro momento. Vossa Excelência, o líder do governo Silvio Camelo, garantiu a essa casa que esse desconto seria devolvido. Mas, infelizmente, até hoje, não chegou a devolução do desconto. Não prometi nada não, deputada. Prometeu. Pode consultar os anais e o vídeo daquela sessão, deputado Bruno. Continua com minha parte, deputado. Pautar o governador Tampão, todas as defesas que fizemos nesta casa têm pautado o governador Tampão, inclusive o seu plano de governo. E é importante reconhecer que a agricultura familiar, que o pequeno produtor, reconhecer que a produção, a força do campo da nossa Alagoas, que para mim não é clara hoje, porque eu estou nas vésperas nós estamos vivenciando a véspera de um processo eleitoral. Para mim é clara desde sempre. Violência contra a mulher. Deputada Flávia, Vossa Excelência sabe quantas vezes
Nós insistimos para as delegacias funcionar 24 horas. Quantas vezes nós insistimos na Maria da Penha vai na escola? E quando eu falei do episódio sendo solidária ao cidadão Rodrigo Cunha, eu não identifiquei, eu não personalizei. Eu falei da necessidade da SECPREV funcionar enquanto prevenção à violência, não só para a violência nos estádios, a violência contra a mulher, a violência da intolerância religiosa. Eu falei de diversos tipos de violência. E quem merece que essa secretaria funcione, como está no seu site, mobilizando a sociedade, junto com a educação, promovendo a cultura da paz, são os alagoanos e as alagoanas. Então, Vossa Excelência que tanto defende essa coerência, essa inteligência... Honestidade intelectual. Né? Honestidade intelectual. Eu, deputado, sempre fui independente. Vossa Excelência saiu da oposição por oposição para a situação acima de tudo. Infelizmente. Concluiu. Infelizmente. Isso para mim... Mas eu entendo, Vossa Excelência está cumprindo com o seu papel de bancada do governo do Estado. Vossa Excelência está cumprindo com o seu papel de deputado. Entendo sua postura, mas respeite a minha atuação de independência. Eu tenho certeza que quem busca e não tem trajetória para justificar as promessas de um eventual pleito eleitoral, porque o que nós temos é um governo que prometeu ao agricultor, aprovou o deputado Davi Maia lá no FECOEP, 15 milhões da agricultura familiar, 15 milhões do PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, que o governo do Estado executa, sim. Executa com recurso do governo federal, mas que prometeu, na eleição passada, a execução do Programa de Aquisição de Alimentos, está começando, querendo dizer que faz. E, novamente, vai ser uma promessa. E essa deputada, desde lá de trás, 2017, acredita na força do pequeno produtor, acredita em homens e mulheres que se levantam sol a sol, faça chuva ou faça sol, mas que não tem não só acesso ao PAA, como também não tem acesso à isenção do ICMS na conta de energia elétrica, que já é uma realidade desde 1994. Então, deputado Bruno, foi Vossa Excelência que passou da postura de oposição por oposição para a postura de situação acima, inclusive, dos interesses de Alagoas. Eu estou falando não só dessa forma de violência que acometeu o cidadão Rodrigo Cunha no estádio de futebol. Eu estou falando de tantas outras formas de violência, inclusive a do alagoano da pobreza. Eu vou fazer um apelo. Um apelo, deputado Davi Maia, a esse governo tampão. Mostre o saldo do FECOEP de janeiro até agora, como foi gasto os recursos do Fundo Estadual de Combate à Extrema Pobreza. Mostre a desvinculação, o desrespeito ao alagoano pobre, que passa fome, que não tem acesso à água, ao alagoano que não tem oportunidade de emprego e renda. É disso. Mostre, traga, abram os dados, as informações, mostrem que foi usado os recursos do FECOEP. É essa forma de violência.
de tratar Alagoas como Alagoas fosse uma propriedade particular. Não é, deputado Bruno. Alagoas é dos alagoanos e das alagoanas, inclusive de muitos alagoanos e alagoanas que têm história. História de atuação parlamentar, história de violência, história de vítima e várias histórias e narrativas. Me desculpe, deputado Silvio Camelo, mas Vossa Excelência... Temos compromisso, não pode ficar aqui ouvindo 40 Se minutos. Vossa Excelência tem compromisso, Vossa Excelência vá... O seu direito é igual ao nosso. Você está fazendo aí Se Vossa Excelência tem compromisso, deputado Silvio Camelo... Vossa Excelência já saiu dele. Se Vossa Excelência tem que ter respeito ao deputado que está lá esperando para concluir. Vossa Excelência se inscreve de novo e fala até que a senhora você quiser. Agora, não dá para ficar aqui também 3 horas esperando uma parte. Me desculpe, deputada Jó, eu sei que o pronunciamento de Vossa Excelência é importante, estou em silêncio. Mas você também tem que ter, né, presidente? Eu apelo a Vossa Excelência que interceda, porque a gente tem que mediar essa questão aí. Não dá Deputada para Jó, Vossa Excelência pode concluir a sua parte? Vossa Excelência quer ganhar no grito, e política a gente não ganha no grito. Diálogo é necessário ouvir e ser ouvido, sim. E o deputado Bruno Toledo, enquanto usando a tribuna, precisa entender, deputado, e aí eu faço um apelo a Vossa Excelência, que são falas como essa de Vossa Excelência, normalizando situações como essas, que, infelizmente, ajudam a perpetuar a violência no nosso Estado. Obrigado, a política precisa dar exemplo e não ser uma atitude de mando. Ela precisa dar exemplo. Então, que Vossa Excelência, mesmo na condição de bancada do governo do Estado, de defensor de um governador tampão, tenha a honestidade intelectual de reconhecer a trajetória política dessa deputada, que sempre foi independente nessa casa. Sempre. Sempre foi independente. Muito obrigado, deputada Jó. Muito obrigado pela participação. Tenho que afirmar, no quesito ironia, Vossa Excelência ganha de mim. Se eu sou um pouco irônico, Vossa Excelência dá um show. Deputada Jó, eu quero que a senhora anote, Vossa Excelência anote outro termo aí que eu vou dizer de Vossa Excelência. O seu egocentrismo chega a ser hilário. Porque Vossa Excelência chega a afirmar que pauta realmente o governo do Estado. Deputada Jó, Vossa Excelência é a deputada mais votada. Eu gostaria muito, eu lhe invejo nisso, eu gostaria de ter a votação que Vossa Excelência tem. Eu não tenho uma guerra de gênero. Eu não preciso medir palavras. Eu vou lá, eu posso ser um pouco mais duro politicamente com o deputado Davi, por ser do mesmo gênero que eu, e Vossa Excelência não posso porque é de outro gênero. Essa guerra de gênero, deputado, isso é lamentável, me perdoe. Eu lhe respeito, eu tenho divergências com Vossa Excelência, mas eu não preciso de sua proteção. Vossa Excelência disse que me protegeu. Eu nunca lhe pedi proteção. Quem me protege é a luz divina, e para estar aqui é a força do povo alagoano, não de Vossa Excelência. Vossa Excelência trata um acordo para eleger um membro desta casa para ser candidato. Vossa Excelência votou na eleição, escolheu por outro candidato. Mas aí acordo só serve quando é para lhe beneficiar. Porque o seu candidato saiu do partido dele e foi para o partido presidido, liderado pelo deputado Arthur Lira. Aí esse acordo pode. Vossa Excelência, que se diz que não era do partido, do pacote do governo na gestão anterior, Vossa Excelência elegeu pelo MDB. Pelo MDB. Mas não era do pacote, não, tá? Ela se elegeu pelo MDB, partido do Renan. Mas não era do pacote do governo. Tá certo, cidadão alagoano? É isso. Mas aí esse acordo pode. Mas eu votar no meu colega deputado Paulo Dantas, que conheço, aí não pode, porque é acordo. Vossa Excelência traz temas, deputada, como se eu fosse oposição por oposição e agora sou situação acima de qualquer coisa. Vossa Excelência esquece, deputada Jó, que eu nunca precisei de cargo nenhum no governo para votar nas matérias interessantes para o governo, para o Estado de Alagoas. Nunca precisei. Se eu precisasse de conchavo com o executivo, deputado, eu estava na contramão.
porque era para eu estar mamando na teta do governo desde o início e agora me comportar para sair de perto do governo. Eu faço defesa do que eu acredito. Eu faço defesa efetivamente do que acredito. E acredito na condução do governador Paulo Dantas. Tenho esse direito, por favor, me dê esse direito. Vossa Excelência não me dá. Vossa Excelência diz que eu estou fazendo defesa por defesa. Estou cego na defesa. Me dê o direito de defender o que eu acredito, deputada Jó. Do mesmo direito que eu lhe dou. Então, a sua fala repleta de ironia, contradição e de egocentrismo só reflete aquilo que Vossa Excelência está representando nesse momento. Me perdoe, eu não vou medir palavras porque Vossa Excelência é de outro gênero. Essa guerra não é de gênero. Essa discussão é de ideias diferentes de mundo. E essa vitimização, deputada Jó, me perdoe, isso não faz nenhum sentido. Vossa Excelência é a deputada mais votada. E aí, perpetuação de poder. Quer dizer, quando é em Campo Alegre e Teotônio Vilela, serve perpetuação de poder. Como é isso? Nos outros é ruim. Na de Vossa Excelência é bom? Perdoe-me. Eu estou falando de política aqui. O tema tratado era uma vitimização de uma discussão, trazer a política um problema em um estádio. Vossa Excelência falou até de FECOEP, que eu saí de lá porque eu era oposição ao governo. Vossa Excelência está lá até hoje. A diferença, será que não era um acordo? Acordo que agora Vossa Excelência tenta criminalizar? Deputado Davi, eu quero aqui reconhecer o seu papel atuante e sempre manteve a sua coerência. É das figuras ilustres do palanque de oposição, um cidadão, um homem público talentoso para aquilo que faz. Tenho diversos pontos convergentes sempre com Vossa Excelência. Permita-me falar, nesse ponto nós divergimos, porque eu não consigo enxergar na conduta do Kelman algo a se repercutir da forma que Vossa Excelência tenta repercutir. Mas foi interessante que Vossa Excelência se posicionou dessa forma, mais claro até do que a neoposicionista deputada Jó, candidata Jó, porque fica muito claro para o cidadão. Agora o cidadão alagoano, a população alagoana, conhece a forma de agir, de pensar daquele que quer governar o Estado. Porque essas pessoas são estrelas da eleição do candidato Rodrigo. Então, esta é a política, esta é a narrativa que o candidato quer apresentar para tentar convencer o eleitorado alagoano. É dizer que é o coitadozinho, que é o perseguido, que é o atingido, que não tem direito do cidadão lá. Esqueci até o nome do advogado. O advogado não tem direito, Bergson, não tem direito de contrariar o senador Rodrigo, porque ele é vítima de uma sociedade. Esse é o tom que essa turma vai querer para ganhar o voto do povo alagoano. Se houvesse agressão física, deputado Davi, tenha certeza que eu estaria no lado do que eu sempre defendi. Mas eu também já tive embates mais duros pela minha atuação parlamentar. E só estou nisso porque acredito que a gente constrói uma sociedade melhor combatendo o que a gente defende. É assim que penso e respeito a posição de Vossa Excelência.